Olá, tudo bem? Com certeza você já ouviu falar no hormônio GH, o hormônio do crescimento, e de como ele é importante em várias ações corporais, no exercício e na reabilitação. Mas será que você compreende bem a ação desse hormônio? Você já ouviu falar no fator de crescimento semelhante à insulina? Eu convido você para em pouco tempo, para em poucos minutos, compreender, ter um panorama geral da ação do GH, em mais um bate-papo fisiológico. Bem, a gente tem que sempre lembrar que todo hormônio trabalha para promover a homeostase, para promover o estado estável do sistema. Ele quer manter o organismo num estado estável. E como o GH faz a função dele? Ele faz a função promovendo o anabolismo, o ganho energético. Ele vai sempre trabalhar para manter o ganho, tá? Guarda essa informação. Agora a gente vai pensar na secreção de GH. Como o organismo coloca esse hormônio lá na corrente sanguínea? Bem, ele funciona numa coisa chamada ciclo circadiano, que nada mais é do que um reloginho biológico. Então, em determinado momento do dia, o organismo vai lá e fala: opa, está na hora de secretar GH. E aí, ele secreta na corrente sanguínea. Isso geralmente acontece durante o repouso. Então, bateu lá o nosso reloginho biológico, bateu lá o ciclo circadiano, o hipotálamo vai secretar o hormônio estimulante de GH. Esse hormônio vai agir lá na hipófise, e aí a hipófise vai secretar o GH pela corrente sanguínea. Quando o GH parte pela corrente sanguínea, os rins, ao perceberem essa mudança no plasma, essa mudança no sangue de concentração de GH, secretam o fator de crescimento semelhante à insulina, que só tem esse nome porque esse mensageiro químico ele se parece com a insulina quimicamente, mas não há nenhum segredo nisso aí. É o fator de crescimento semelhante à insulina que vai agir, principalmente ele vai agir lá nos tecidos, promovendo reparo tecidual, ou seja, aumento dos ossos, aumento da cartilagem, aumento da massa muscular. O GH junto com esse fator. Então, o indivíduo está em fase de crescimento. O GH e o fator de crescimento semelhante à insulina vão agir lá nos ossos longos, promovendo o aumento deles. O indivíduo vai crescer. O indivíduo está envolvido numa sessão de treinamento. E aí, o que acontece? O GH e o fator de crescimento semelhante à insulina vão agir no tecido muscular para o reparo, para a síntese da proteína, para a ressíntese proteica, agindo lá para aumentar o tamanho do músculo e preparar para um novo dano, para um novo treinamento. O indivíduo tem uma lesão cartilaginosa, tem uma lesão nas cartilagens. O hormônio GH, o fator de secreção, o fator de crescimento semelhante à insulina, vão agir lá para reparo tecidual, para reparo da cartilagem. A gente tem alguns problemas quando tudo em excesso. Tudo em excesso nos traz algum problema, melhor dizendo. E com o GH não é diferente. Aqui a gente tem 3 exemplos de hipersecreção, grande secreção de GH e problemas associados com isso. Quando eu tenho uma hipersecreção de GH durante toda a minha vida, eu posso desenvolver casos como gigantismo. Então, alguns estudiosos trabalham na hipótese de que o gigantismo pode ser causado por uma grande secreção de GH durante toda a vida. Por outro lado, quando eu tenho uma hipossecreção de GH, quando eu produzo pouco GH durante toda a vida, eu posso desenvolver um nanismo. Alguns estudiosos também trabalham de que um dos fatores que podem acarretar no indivíduo anão seria a pouca secreção de GH. E aquelas pessoas que injetam GH depois de todo o corpo humano já está crescido, por assim dizer, né? Depois do processo de crescimento ter acabado, ele não vai se tornar um gigante. Mas o que pode acontecer é ser acometido com acromegalias, aqueles ossos que não deixam de crescer, como das mãos e das mandíbulas, que produzem um grande crescimento. Então o indivíduo está envolvido, por exemplo, na prática de musculação, de exercício físico,
Muitos querem injetar o GH de forma sintética, né? Não de forma natural, fazer a ingestão a mais de GH. E aí acabam acarretando em sérios problemas ao organismo, como aumento das mãos, aumento anormal do tamanho das mãos, aumento anormal do tamanho das mandíbulas e gerando esses casos que vocês podem ver aqui de acromegalia. Então o GH é um hormônio importantíssimo para aumento da síntese tecidual, para o crescimento, para a preservação de glicose e para queima ou para gasto energético de gordura. Mas ele devemos esperar uma secreção natural do GH, ou em casos em que não há uma secreção, entrar com o processo medicamentoso, mas nunca uma hipersecreção de GH, que pode nos trazer sérios problemas. Espero vocês em mais um bate-papo fisiológico mais para frente, onde vamos falar de outros hormônios específicos. Valeu, um grande abraço!